Boa tarde a todos. Que as nossas primeiras palavras sejam sempre de agradecimento a Deus pela oportunidade, de estarmos juntos estudando com a doutrina espírita, que ao mesmo tempo que nos esclarece, nos consola. Agradecemos também a casa, Uma eterna gratidão sempre a esses guias e benfeitores da casa que nos acolhe. O tema possessão é um tema muito interessante da gente estudar, porque a possessão, ela lembra, você vai lembrar da posse, é a posse de alguma coisa. Então a gente lembra lá daquela questão de falar assim, fulano está possuído por um demônio. Ou então a gente fala o quê? Ele está tomado. E fulano está endemoniado. Ou seja, ele tem um espírito no corpo dele. Quer dizer, é o máximo de uma crise espiritual. Isso se fala dessa maneira. Que o espírito foi tomado. Que aquele corpo foi tomado. E a gente fica pensando. Isso pode ser? Isso existe dessa maneira, essa possessão, da maneira que se pensa? Então, o espírito tomou fulano, ele está ali totalmente possuído. Toda a doutrina espírita, dentro dessas questões do Livro dos Espíritos, vai nos esclarecendo sobre esse assunto, que Kardec literalmente pergunta ao plano espiritual: é possível a possessão? Quer dizer, você tomar posse do corpo do outro, é como se eu entrasse lá na sua casa, te colocasse para fora e me apossasse na sua casa. A alma fica sem casa. Nesse sentido, é possível? E o plano espiritual esclarece prontamente, dizendo que não é possível dessa forma. Primeiramente, que não há coabitação dessa maneira, porque o espírito que vai habitar um corpo, ele já é designado para aquele, desde o momento da concepção, ele já está ligado àquele corpo pelo seu laço fluídico, o seu perispírito, que vai se condensando ali, junto àquele embrião. Então, desde aquele momento, aquele corpo já tem um espírito designado, que habitará aquele corpo, vai utilizar aquele corpo como um instrumento dentro do nosso planeta para que ele venha se expressar. Como é que o espírito iria se expressar num planeta material? Ele necessita de um corpo material. E para se ligar a esse corpo material, ele se une primeiramente com um corpo que a gente chama de perispírito, esse corpo intermediário. Então, que vai se ligando desde o momento da concepção até o momento do nascimento. Portanto, ele está ligado e só vai se desligar desse corpo no momento do desencarne dele. No momento que materialmente ele não for mais habitar o planeta. Portanto, ele é único. É um instrumento único para que o espírito habite. Segundo fato que não pode ser dessa maneira. A questão do demônio. Porque não existe demônio. Não existem espíritos nem privilegiados, que já nasceram prontos e são santos e bons, assim como não há espíritos que foram criados para serem perpetuamente maus. Isso não ocorre. O espírito foi criado simples e ignorante. Todos nós. Com a finalidade de chegarmos à perfeição. De chegarmos à perfeição, que significa viver dentro das leis de Deus. Então, até que a gente chegue a esse momento da finalidade, a gente vai vivendo várias reencarnações. São exercícios onde vamos aprendendo com os nossos erros, a maioria das vezes, a descobrir aonde dói, porque sofre, encontrar o motivo, a causa, até que a gente acorde a nossa consciência e possamos perceber que a causa sempre das nossas dores, das nossas infelicidades, encontra-se num determinado comportamento
pelo qual tivemos o livre-arbítrio de escolher. Então a doutrina espírita vai nos ensinar a nos responsabilizar, né, pelas nossas dores. Então não é Papai do céu, não é Deus que quer que nós soframos. Pelo contrário, Deus é Pai de misericórdia. Ele oferece a oportunidade de reencarnações para que possamos aprender. Vejamos bem, mas todos queremos aprender? Como se fosse numa escola, e é uma escola. Muitos desses alunos se aplicam e param ali para estudar aquilo que não conseguem aprender, aquilo pelo qual estão com dificuldade. E os outros, o que fazem? Ah, não quero saber disso agora não. Não entendi mesmo, vou continuar sem entender. Então ele vai ficando ali, parado, enquanto os seus companheiros vão caminhando para as séries seguintes. Vão evoluindo, e aquele espírito fica ali, parado. Ele não foi criado para ficar parado, até que em um determinado momento, que é próprio, né, da lei de progresso, ele vai ter que caminhar. Ele vai ter que sair daquela situação. Então ele vai ser colocado ali em situações que a gente diz, né, mais amargas, para acordar. Às vezes a gente fala, poxa, mas fulano está sofrendo tanto e não aprende. O que vai acontecer? Ah, vai sofrer mais. Porque se aquele despertador não está funcionando, ele tem que ser desperto de alguma maneira. Para ele ela não está doendo, a gente é que acha que está. De repente a própria criatura ainda gosta daquela situação ruim. Aquilo faz bem para ela, a alimenta. Então nós vamos entender com o plano espiritual que não existe esse demônio. Somos espíritos imperfeitos que ainda se comprazem com o mal. O mal não tem existência no sentido da palavra de verdadeiro. O mal é temporário. O mal é uma situação de um determinado caminho que como espíritos tomamos. Algumas resoluções ainda, né, não condizentes com a lei de Deus. É isso que chamamos de mal. É uma fase temporária. A única coisa que é eterna é o bem. Porque para isso fomos criados. Agora, os espíritos imperfeitos, que ainda se comprazem com o mal, eles têm força? Têm, eles têm inteligência. Nós não podemos negar isso, eles têm uma força. Eles têm um nível de inteligência, de habilidade mental, de pensar, de plasmar, de emitir. Assim, né, quando a gente percebe uma pessoa que já começa a se encaminhar para o bem, mas não tem um pensamento ainda firme. Ele ainda não tem uma decisão. Então a gente vai ver se muitas vezes jogo de força. São situações que uma mente domina a outra mente, como a gente vê no nosso dia a dia, não é mesmo? Nós vemos isso tranquilamente aí no dia a dia, nas empresas, uma mente superior, né? Uma mente mais, mais carismática, uma mente mais envolvente, ela, de uma certa maneira, ela vai influenciar todo o restante, ou para o bem, ou para o mal. Isso deixamos claro. E nem todos nos sentimos, né, magnetizados por qualquer uma dessas situações. Nós vamos ser magnetizados, atraídos de acordo com a afinidade daquela situação. Então, se uma pessoa tem lá um magnetismo que influencia para o mal, se meu espírito tiver determinado a mudar de rumo, ela está fazendo uma atração, que é verdadeira, mas não é irresistível. E a gente pode olhar para aquilo e falar, não estou mais nessa, né? Essa daí já não entro mais nesse canto de sereia. Nós já passamos por essa situação. Então a gente passa a ter, apesar da influência do outro, a gente fala, está muito influente, mas olha, eu vou continuar aqui com o meu feijão com arroz, vamos continuar aqui porque esse é o caminho que eu quero seguir, que é o caminho com Jesus. Então o nosso modelo e o magnetismo que deve nos envolver a ponto, né, de nos fazer caminhar é com Cristo. Ele sim é o caminho, a verdade e a vida. Bem, Kardec vai esclarecer essa situação também, da possessão, no livro dos médiuns. No capítulo 23, ele trata, né, ele tem, o título do capítulo se chama Da Obsessão, e todo esse capítulo ele trata muito bem sobre esse assunto. Ele nos diz o seguinte, ele alerta que o obstáculo que se apresenta em primeiro lugar na prática mediúnica é a obsessão.
A prática mediúnica tem seus obstáculos? Tem. Como qualquer situação. Eu quero aprender a dirigir, eu quero dirigir um carro. Como é que eu vou dirigir um carro se eu antes não entrar lá numa autoescola, não treinar ou alguém me ensinar? Tem os seus obstáculos? Tem. O trânsito tem uma série de obstáculos. Que com experiência eu vou aprendendo a me conduzir diante deles. Então a prática mediúnica não é uma coisa para uma pessoa entrar e falar assim, eu vou realizar essa prática mediúnica dessa maneira lá em casa, eu mesmo sou capaz. Vai ter um obstáculo, que é a obsessão. Por isso que a gente busca exercer mediunicamente as nossas atividades em uma casa espírita que foi e que está preparada para essas situações. Não só pelos encarnados que são mais experientes e que dirigem as reuniões, assim como o plano espiritual. Então a casa é espiritualmente preparada para determinados tipos de trabalho, que é diferente da nossa casa. Então aqui pode sim recepcionar inúmeros espíritos, né, de desencarnado em situação de sofrimento. Aqui e agora, olha aqui uma questão material aqui de uma sala, de cadeiras, lá em cima outras salas, é uma casa muito grande, materialmente falando, mas imaginemos espiritualmente que isso aqui é muito maior. Né? Então aqui nós realmente temos um hospital, nós temos um local para que esses espíritos possam, né, ser atendidos de forma fraternal, de forma inteligente, e serão encaminhados de acordo com as necessidades dele, para postos de atendimento. Então é da mesma maneira que se eu faço, né, um curso lá de enfermagem, de medicina, existe um lugar para eu praticar aquilo ali. Onde é que é? Na clínica, no hospital, não é assim? Que eu tenho à minha disposição. Agora, é local para eu ficar fazendo cirurgia no meio da rua? Não. Lógico que eu posso lançar mão do meu conhecimento em uma emergência. Reparem bem, uma coisa pontual. Pontual. Não fazer disso, de maneira alguma, uma vivência. Então a casa espírita é o local, né, que se trabalha com o médium, esse tipo de situação que ele pode encontrar. E vai encontrar, né? O processo. Então a melhor coisa é conhecer da situação. É entender bem. Então Kardec diz assim, que a obsessão é o domínio que certos espíritos inferiores, reparem que são sempre espíritos inferiores, que vão lograr, né, em determinadas pessoas. É um termo genérico. Então, Kardec, no Livro dos Médiuns, fala que obsessão é um termo genérico, geral, né, que vai designar esse fenômeno do qual existem suas variáveis. Então, obsessão é um termo genérico que está designando as suas variantes. Quais são essas variedades? Ele separa em 1, obsessão simples, 2, fascinação e terceira, subjugação. Na realidade, o que nós vamos, na tarde de hoje, analisar é a subjugação. Kardec, no Livro dos Médiuns, nos diz que subjugação é um domínio, é um constrangimento que paralisa a vontade daquele que a sofre e faz agir a seu malgrado e que fica sob uma verdadeira escravidão. Então isso nada mais é daquele processo que nós estávamos falando, que algumas pessoas chamam erradamente de possessão. Nós vamos substituir, então, a possessão pela subjugação. É quando o encarnado se sente dominado por uma outra mente desencarnada que me constrange de uma forma, mesmo contra a minha vontade. Ele paralisa a minha vontade. Repare bem, não é um diabo, não é uma coisa ruim,
é um espírito imperfeito. Por que ele está sendo chamado de imperfeito? Porque ele está me constrangendo. Eu tenho livre-arbítrio, ele não está me respeitando. Olha a diferença de um espírito bom, que nos assista e que vem junto de nós a fazer o quê? Nos dar a inspiração, as boas ideias e os conselhos. Então ele chega lá perto de mim e fala: Maristela, sai mais cedo ainda do que você está saindo. Eu falo: pô, mas já é cedo demais. Então tá, faz como você quiser. Eu faço. Depois eu que me arranje. Né? Porque hoje em dia, né, a gente sabe de uma série de coisas. Então o que eu estou querendo dar um exemplo assim, simples, que o espírito muitas vezes se aproxima da gente, um espírito bom, e dá uma ideia. Você quer aceitar? Que bom! Você percebeu que é um espírito bom. Por que você percebeu que é um espírito bom? Primeiro que não está tendo constrangimento. A ideia que ele está trazendo não tem nada de mal. Porque só ter a ausência de mal, né? A ausência de bem já seria um mal. O que ele está falando é quando o espírito se aproxima e fala assim: tem um pouco mais de paciência nessa situação. Aprende a ficar mais quieto, né? Nessa situação, a se conter os seus impulsos. Rever esse sentimento que você está vendo aí, olha. Então isso aí é um espírito bom. Aceitou, aceitou. Não aceitou, o espírito respeita. Porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, que tem que ser respeitado. Deus não nos agride. Ele nos oferece a oportunidade de caminhar. Né? Então, nesse momento, o que ele está falando aqui é de um espírito imperfeito que vai constranger sim. Então a subjugação ela vai ser dividida em subjugação moral e subjugação corporal. Então ele define da seguinte maneira, ele conceitua, né? A subjugação moral, o subjugado, o que é dominado, ele é constrangido a tomar uma resolução muitas vezes absurda e comprometedora por uma espécie de ilusão que ele julga sensata, quase uma fascinação, só que é compulsiva. Então, a mente dele toma resoluções que ele não queria tomar. A fascinação, ele se encontra na ilusão total. A gente não pode confundir essa subjugação moral com um processo de fascinação do qual o espírito encarnado, ele está iludido mesmo que aquilo é daquela maneira, durante um longo tempo. A gente vai lembrar lá do Nabucodonosor, né, vivendo lá na Babilônia, ele acreditava que esse rei, ele acreditava que ele era um animal. Então ele andava lá pelo palácio dele, né, de 4 comendo capim. Olha um processo de fascinação seríssimo. Né, aquele médium que acredita que ele tem as melhores ideias, não aceita opinião, que ele nasceu, né, para ser o presidente do presidente, não sei de onde, de uma casa espírita. Está fascinado. Porque os espíritos bons são espíritos de serviço, são espíritos de trabalho. Jamais vai se aproximar de alguém para ficar julgando elogio barato ou vaidades, que sabe que o ser humano ainda é fraco. E que possivelmente poderá cair numa dessas tentações e acreditar que ele é. Olha a diferença. Uma pessoa pode chegar para a gente e dizer que a gente é o que maravilhoso. Ou pior da coisa. O problema é o que eu faço com essa informação. Eu acredito nisso? Eu tenho que ter bom senso. A pessoa pode estar sem o senso dela, mas eu não posso perder o meu. E saber muito bem o que eu não sou, principalmente. Então aqui nós somos médiuns de trabalho. Né? Foi chamado para trabalhar. E calado de preferência. Então não tem médio de aparência. Então quando começa um processo, a gente já vê, ó, tá, processo de fascinação, que ninguém está livre. Por isso que Paulo de Tarso nos diz, olha e não caia. Porque muitas vezes a gente vai olhar o companheiro numa situação dessa e daqui a pouco está fazendo a mesma coisa, ou pior. Porque nós não somos espíritos ainda qualificados com virtudes que nos mantivessem de uma certa maneira imunizados
a estas situações. Não estamos. Estamos no trabalho, estamos aqui no esforço, né? Fixando aprendizados. Várias reencarnações para fixar essas lições que recebemos. Pois ele vai falar da subjugação corporal, que é quando o espírito domina e atua sobre uma região motora do cérebro em transe, onde os centros sensoriais e motores do cérebro estão dissociados, que vai provocar um movimento involuntário. Então, é uma influência mental quase que irresistível, que a gente chama aqui. Quase que irresistível. Por quê? Porque vai haver o arrastamento. Eles possuem a sua força. Porque a outra mente é uma mente que está enfraquecida. Então o arrastamento existe. Mas não é irresistível. Nada é irresistível. Irresistível só o amor de Deus. Então a gente começa a aprender. O arrastamento vai existir? Vai. A situação vai acontecer. Mas cabe a cada um resistir. Então, esses espíritos, esse tipo de mente, eles vão dominar uma mente que esteja invigilante, indisciplinada. Quem são essas mentes? Somos nós, muitas vezes da vida. Abrimos, que a gente fala, brechas imensas para que essas situações ocorram. Então, são processos seríssimos. Então, Kardec conta nessa passagem de um espírito que se sentia ajoelhado de forma obrigatória, o peso dele sobre as costas, ele se ajoelhava perante uma moça e pedia em casamento. Outras vezes ele era ajoelhado para que beijasse o chão. Ele morria de vergonha daquilo. Olha o que é uma subjugação corporal. Então, esse espírito está no corpo dele? Não. O espírito se aproximou por uma questão de afinidade com as qualidades daquele encarnado, com os problemas daquele encarnado, com o pensamento daquele encarnado, com o que ele sente, com o que ele irradia, que é ele, fez uma aproximação espiritual de acordo. Se ele tá cheio, se ele é cheio de pensamentos negativos, atraiu um espírito desse, que a gente chama desse naipe, não é? E o que esse espírito faz? O envolve. Repara bem, ele não vai entrar no corpo. Ele vai envolver o perispírito, que é esse corpo fluídico do espírito desencarnado, com o perispírito do encarnado. Vão ficar envolvidos, vão começar a se assimilar, o que a gente chama do acasalamento fluídico, que existe. Poderia ter sido com um espírito bom, mas ele está fazendo uma ligação com o espírito ruim. Então esse espírito, ele constrange quando ele vai apertando esse encarnado com seus fluidos, que a gente chama de constrangê-lo, a ponto dele paralisar a vontade. E tem processos, são seríssimos, que a criatura não vai sair por si só. E vai demorar muito tempo se ela não se cuidar. Porque foi permitido o início. Por isso que o melhor em qualquer situação de obsessão é a precaução. Ela deve ser um tratamento preventivo. Por isso que é importante esse estudo. Para nós nos prevenirmos. Que ninguém está livre. Então, vejamos o que mais eles nos dizem. A Dona Ivone, inúmeras obras tratam desse assunto, né? André Luiz trata desse assunto muito bem, mas nós buscamos a Dona Ivone no seu livro Recordações da Mediunidade, que tem o capítulo 10, todinho sobre esse tema, né? Que ela tem como título O Complexo Obsessão, que se chama. Então, Dona Ivone vai tratar como um médium, né? Experimentada, médium educada, um exemplo, né, para nós de médium, para aprendermos a trabalhar com a disciplina, apesar de todas as dores que ela teve que viver, né, como Jesus assim ensinou, aquele que quer, né, me seguir, pegue a sua cruz e siga-me, não vai ter tapete vermelho,
porque aquele que quer seguir Jesus e andar com Cristo já entendeu que a marca de Jesus é a marca da renúncia, da abnegação e de muito sofrimento. Quem ainda não entendeu isso, vai ficar difícil na sua caminhada? Então, Dona Ivone traz, nesse capítulo principalmente, o livro todo é maravilhoso, ela vai trazer inúmeros casos por ela, vivenciados no Centro Espírita de Lavras, onde ela trabalhava como médium, e do qual ela tinha, né, a possibilidade, pelo seu trabalho, da comunicação com o Dr. Bezerra, através do seu receituário, através das suas explicações. Então, nós trouxemos um desses casos. Eu peço a licença para ler alguns trechos. É sobre um jovem de 12 anos, que ela dá um nome, como José Teodoro Vieira. Nós chamamos isso do caso, né? Geralmente analisa esse caso José Teodoro Vieira. Ele foi atacado com uma paralisia infantil desde 2 anos de idade. Reparem bem. Essa paralisia deformou ele terrivelmente. As pernas, tornou as pernas tortas, aquelas pernas unidas pelo joelho. Os braços eram arcados e retesados. Até a fisionomia dele se apresentava abobalhada. E, além de tudo, ele também era mudo. Isso desde os 2 anos. Então, o pai dele levou o menino e dois médios que estavam presentes, como ela também, repararam que em volta do menino existia uma forma escura e compacta cavalgando o rapaz. Como se ele nada mais fosse do que um animal de sela. Visto que até as rédeas e o freio na boca existiam estruturados naquela sombra escura. O enfermo mantinha o dorso curvado, se submetendo ao cavaleiro. Chorava dores musculares, de dores lombares, de ouvido, de garganta, que indicavam uma espécie de reumatismo ou uma paralisia parcial originária da sífilis. Bem, o pai já tinha consultado os médicos já tinham dado todos os remédios, todos os meios foram buscados durante o tempo e possibilidade desse pai. Então, ali eles chegaram na casa nessa busca por socorro. Bem, o espírito, Dr. Bezerra de Menezes, que dava sua assistência aos trabalhos mediúnicos, foi feita a ele a consulta, do qual ele dá o esclarecimento que coloque o rapazinho de 12 anos para tomar os passes, né? E a sessão, né? Com a situação dele de socorro espiritual. E que ele tomasse passe diário, junto com determinados médiuns, e assistisse às reuniões. O caso é simples. Deu homeopatia, também receitou homeopatia para que ele fosse medicado. Logo na primeira sessão, ele havia recebido os passes, conforme a indicação do Dr. Bezerra, e naquele momento, na reunião deles, como médium, apresentou-se um antigo escravo africano do Brasil. Apresentou-se o espírito responsável por toda aquela situação. Era um antigo escravo, revoltado contra a violência que faziam, retirando à força ele do seu corcel. Ou seja, ele estava sendo retirado daquela situação de envolvimento perispiritual constrangedora. Ele foi retirado. E ele pergunta, né, através do médium, por que eu não posso castigar se ele me castigou? Ele foi meu senhor e me subjugou quando vivia. Agora é minha vez de subjugá-lo com o meu chicote e a minha espora. Não era eu o burro de carga que ele chicoteava? Pois agora o burro é ele e a carga sou eu. Chumbo bem ganhado não dói. Está na cabeça dele, está dando chumbo trocado. Ele sofreu e vai fazer o outro sofrer. Então, mas perguntaram a esse espírito, você não vê que esse rapaz só tem 12 anos de idade e não pode ter sido o seu senhor? Quando a escravatura, né, já foi abolida há tantos anos, ele só tem 12 anos, como é que ele foi seu senhor? Aí a entidade, né, falou, ora, eu bem sei o que digo e quem ele é.
Ele é Nhonhô Teodoro. Sim, não me engano, eu nunca o perdi de vista. Então, esse opressor foi retirado, foi indicado para ele, né? Quando a gente fala ele foi retirado, ele não foi expulso simplesmente para que o outro fosse mais feliz. Ele foi retirado no sentido que fizeram ele perceber, né, do que ele estava fazendo, da perda de tempo. Que enquanto ele faz o outro sofrer, ele estava deixando de crescer, deixando de progredir. Isso não era inteligente. E que, por sua vez, ele também fica cada vez mais sofrido. Porque a vingança é uma coisa que nunca acaba. Qual é o limite da vingança? Você nunca está satisfeito com o que o outro está sofrendo. Mais e mais. E, na realidade, quem fica sofrendo é a criatura que impõe a vingança. Ela é a primeira a tomar aquele veneno corrosivo. Então, o que se fez com aquele espírito foi despertá-lo. Ô, meu irmão, nós não estamos defendendo o outro. Você é filho de Deus. Você merece ser feliz. Não é vida. Libera essa situação. Mas quantas vezes na vida, né, nos convida, a vida nos convida, para libertarmos situações e a gente não quer. A gente mantém aquela mágoa, aquele ressentimento. E como se os nossos benfeitores falaram, larga a mão disso e vai ser feliz. A gente não consegue, muitas vezes. Porque faz a opção pelo sofrimento. Se coloca como vítima, relembra sempre aquela situação, aquilo nunca acaba. Olha o estado emocional aí, abrindo uma ferida imensa, propícia para que venha se instalar um processo obsessivo. Não é mesmo? Então, esse espírito foi retirado, ele tinha sido bisavô do próprio enfermo, quer dizer, ele é a própria reencarnação, né? Ele não é o bisavô, ele é o bisavô reencarnado. Já tinham passado 4 gerações, é a lei da reencarnação. Então ele fala aqui, o menino, o pai se tornou espírita com toda a família, desejou se instruir no assunto, enquanto o filho, o José Teodoro, falando normalmente, explicava assim. Eu sabia falar assim, mas a voz não saía, porque uma coisa esquisita apertava a minha língua e engasgava a garganta. Essa coisa esquisita, né? Era o freio que foi forjado por uma força de uma mente ainda malévola. Então foi plasmado e ele não conseguia falar. A partir disso ele volta a falar. Então vamos ver. Ela conta esse caso, quanto tantos outros casos nesse capítulo, e nós vamos perceber que a mente sim é criadora. Se a mente é criadora para o encarnado, é criadora para o desencarnado. A criação ela é neutra em si. Você que vai definir o que você vai criar com a sua mente. Assim como o espírito encarnado e o desencarnado estava se comprometendo também. Porque a justiça de Deus ia acontecer. Deus é justo nas suas leis. Deus não ia parar a situação, né, de amor dele para fazer nada com ninguém, mas a própria criatura iria prender, ia buscar se recompor com a lei. Mas esse espírito não aguardou que isso acontecesse. Então é o que se fala, vai fazer justiça com as próprias mãos. Então, geralmente esses ódios muito extremados, essas situações muito vívidas, nada mais é do que um amor enlouquecido, não é? Amava a pessoa e passou a odiar, muitas vezes. Situações amorosas, onde vai dar campo para isso. Geralmente esse obsessor é um conhecido de outras reencarnações, do qual a vítima de hoje, que se chama o obsediado, foi quem? Foi o algoz. Portanto, nessa história não tem vítima nem tem algoz. Temos espíritos, né, passíveis da lei de Deus e convocados a viver dentro dessa lei. Então não tem vítima. A gente vai entender que tanto um quanto o outro são nossos irmãos que estão doentes, que estão precisando ser o quê? Socorridos. Através do esclarecimento da doutrina espírita, assim como o consolo da doutrina espírita.
Nas questões seguintes, o Kardec vai questionar o plano espiritual sobre a libertação, né? Um processo de libertação desses espíritos. E nós sabemos, já desde a questão antes desse capítulo, lá na 467, quando ele pergunta, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Os espíritos respondem, pode. Esses espíritos só se apegam aos que os seus desejos chamam. Ou seja, esses espíritos só fazem o que fazem com o consentimento do encarnado. Consentimento no sentido, ou ele é atraído por aquela mente que pensa que nem ele, ou ele é uma mente fraca que foi dominada. Como nós vemos pessoas encarnadas sendo subjugadas por outra pessoa encarnada. Numa relação. O outro domina a outra, que o outro nem tem direito a pensar nem falar. E aceita aquilo ali boamente. Por um motivo ou outro aceita. Então a gente vai pensar que isso é um processo normal. Isso é de almas. Até que a gente aprenda, né, espiritualmente, a viver respeitando o direito do outro, assim como gostamos que o nosso seja respeitado. É quando a gente realmente aprender aquela máxima. Amar ao outro como a si mesmo. Fazer ao outro aquilo que você gostaria que a ti fosse feito. Não é? Então a gente começa a pensar assim como espírito também. Quando a gente desencarnar. Claro, a gente não, a memória existe. Mas é quando a gente vai pensar pelo menos de forma inteligente. Chega. Alguém tem que dar um basta nesse círculo vicioso que não acaba, que só prejudica. Que seja o mais maduro. Que seja aquele que está mais cansado de sofrer. Que seja aquele que já abriu mão da vaidade de ter a última opinião, o último tapa, igual criança. Fui eu que falei por último. Né? Então é quando a gente amadurece e olha para o outro e fala assim, esse aí está mais doente do que eu. Vamos ceder para ele. Porque alguém que agride, que faz sofrer, certamente está doente. Muito doente. Porque quem está bem, ama, é feliz e quer ver o outro feliz. Então nós sabemos quando alguém está doente. E quando nós estamos doentes, não é mesmo? Então Kardec vai fazer a pergunta que os espíritos em todas as questões vão responder no meio, né, de combater. E um dos meios que eles falam de imediato é a manifestação de firme vontade nesse sentido. Ou seja, é aquela vontade determinada. É o que a gente chama a boa vontade. De querer mudar aquela situação. Olha como é diferente daquela vontade que a gente fala assim, eu estou com uma vontade semana que vem começar a fazer uma atividade, né? A pessoa já faz até molinha, né? De não comer aquela comida, tá. A vontade da pessoa, você escuta e fala assim, ainda não é aquela vontade, né? Então é diferente. Todo mundo está com vontade, mas essas vontades têm uma força. Então vamos imaginar essa vontade como um combustível do nosso carro, que faz a gente andar. Como é que é teu carro? Qual é o motor que ele tem? Se há uma vontade fraquinha, é aquele carro que anda, que eu falo que anda tossindo, né? Ele vai sendo empurrado. Sempre pede para alguém empurrar ele. Dá uma empurradinha para ele andar um pouquinho que ele parou aqui. Que não vai. E o outro é aquela vontade que é um motor que chega, né? São aquelas pessoas que a gente fala que é um verdadeiro trator fluídico. Onde ela chega, ela movimenta o fluido, ela faz. Sabe usar a vontade. Repara como é que a gente tem que trabalhar essa vontade? Tem que fortalecer. Se é uma vontade fraca, nós temos que aprender a fortalecer. Como é que a gente fortalece a vontade? Trabalhando a mente, ó. A gente não trabalha o músculo para fortalecer a musculatura do corpo. A gente não vai lá na academia, não vê peso, não vê... A mente também é trabalhada, ela é enrijecida. Tem trabalho, é através do estudo. Você fortalece a mente. Você fortalece a memória. Porque você tem que aprender, você tem que usar, né, o senso de discernimento. Através de um momento que você pare para fazer uma reflexão.
uma meditação, que você aprenda a respirar, que você aprenda a sossegar. Para quê? Para na hora que estiver vivenciando uma situação de conflito, saiba ali ficar quieto, inspirando, expirando, ou entrando em prece, pedindo ajuda, lembrando de Jesus. Porque se eu não treinar isto antes, é muito improvável que na hora do desespero eu saiba fazer, gente. Eu tenho que treinar isso todo dia para ser mais maleável. Nós não falamos que esses espíritos têm uma mente muito forte, eles trabalham, né, a energia e o pensamento deles e sabem malear esse pensamento. Trabalhar esse pensamento com muita força. Então ele tem que trabalhar o nosso também. Para discernir aquele tom psíquico que chega perto da gente e fala assim, opa, por que esse pensamento aqui está do meu lado, na minha cabeça? Não tem motivo para estar assim. Não briguei com ninguém. O que é essa influência aqui? Ou então, acabei de acordar. Eu acordei com uma sugestão. Por que eu acordei assim? Estava tudo bem ontem. Acordei de mau humor, acordei com esse pensamento. Epa! Ó o alerta, ó. A mente trabalhada. Deixa eu sentar aqui, pedir socorro espiritual. Pedir socorro espiritual. Então é a vontade que já faz ser firme. Qual outra coisa que eles fazem? A prece. Porque a prece é movimento, a prece é energia. A prece, ela retira aquele clichê mental negativo que está na cabeça da criatura. Ela vai... O nível da vibração da prece é alto. Uma prece que a gente está falando, para cima, para Deus. É um nível alto, ela tem... Né, a gente, quando faz prece, a gente coloca a vontade aqui, ó, e o pensamento. Olha o nível de vibração que uma prece pode chegar. Em termos físicos que nós estamos falando, energético, elimina aquele clichê negativo. Elimina aquelas estruturas ainda que a gente chama, né, residuais do fluido ruim. Então, por isso que às vezes você chega num ambiente, você sentiu que aquele ambiente que a gente chama uma psicosfera, ela não está boa. O que você faz? Você fala para a pessoa, vou me embora que essa psicosfera aqui está ruim da tua casa? É isso que a tua mãe te ensinou? Se ensinou errado. Não pode, né? Nós somos educados. Nós já aprendemos a pensar assim, ó. Eu percebi que esse tipo de pensamento aqui não se coaduna mais com o que eu quero, com o que a minha vontade decidiu para a minha vida. Isso é uma decisão minha. Portanto, a dor eu cheguei a essa determinação. Não quero, já discerni. Isso aqui fui eu antigamente, não sou eu mais. Isso não me pertence mais, né? Quando a gente fala isso, o que eu faço naquele momento? Eu busco me centrar, me ligar com o plano espiritual que me protege, que me irradia. E quantas vezes aqueles pensamentos chegam a mim e são modificados pela minha própria irradiação? Porque se eu sou influenciada, por minha vez também influencio. Então aqui todos nós influenciamos e somos influenciados. Não existe via de uma única. Temos que entender o poder do nosso pensamento, o cuidado que temos de não plasmar pensamentos ruins nessa atmosfera, ou na casa dos outros, ou junto ao outro. Porque esse pensamento está sendo plasmado. Nós temos responsabilidade com essas construções mentais, são nossas. Então, é naquele momento, né, que a gente entra nessa prece e faz, né, esse exercício. Mas Jesus nos falou, vigiai e orai. Então não adianta ficar fazendo só prece, não. Eu tenho que, antes da prece, me vigiar. Não é vigiar o vizinho, não. Não é vigiar meu irmão, não. Não é fregar e falar assim, eu estou vigiando você. Não, é vigiar a mim. É falar assim, olha só como é que eu estou me sentindo. Olha só como é que eu estou agitado. Olha só como é que eu estou com ciúmes. Olha só a minha vaidade. Olha só como é... Estou me vigiando. Vigiando os meus sentimentos, porque através desses sentimentos inferiores é que se vai abrir passagem para que esses espíritos se aproximem. Então é quando eu fortaleço a casa. Falo assim, opa, tá uma brecha aqui. É igual uma fortaleza. Vamos mandar arrumar isso aqui, ó. Tirar essa brecha, pode sair fora. Vamos plantar outra coisa aqui. Ali, ó, tá tendo aquela parede ali, tá arrebentada. Vamos arrumá-la também. E a gente começa a vigiar a nossa casa mental e protegê-la.
Eu não sou passiva, que isso? A gente tem que aprender a ser aquela criatura que já olha e fala assim, opa, essa situação dá para eu, já posso encarar. Né? A gente já tem essa consciência que se chama. E muitas pessoas pensam assim, mas não podia fazer um exorcismo, não? Fazer um exorcismo, já que esse cara marado aí está possuído aí, que não é possuído, a gente aprendeu que está subjugado, vamos exorcizar ele? A gente vai chamar o exorcista. Quem é exorcista? É uma pessoa que vai lá chamar um espírito muito poderoso para poder tirar aquele outro dali. Aí vai usar um ritual, o exorcismo tem ritual. Ele vai com paramento, ele vai falar uma palavra mágica, vai trancar o alho, já viram o alho, crucifixo, limão, né, um azeite, e vai trazendo aquilo tudo para espantar o espírito. Se esse espírito for muito bobo, ele até foge mesmo, porque é tanta presepada que ele não aguenta. Mas o espírito muito inteligente, ele vai rir disso tudo. Vai rir, vai achar isso tudo muito engraçado. Pensemos nós, alguém fazendo isso tudo pra gente, para afugentar a gente, do jeito que a gente não é. Você acha que afugenta? A gente ia olhar e falar assim, você tá de brincadeira, que cara feia me assusta. Não é? O espírito desencarnado também. Ele sabe o que ele quer. Então nós vamos lembrar de uma passagem em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, item 13, que nos diz assim, alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno. Né? Alguns judeus lá exorcistas. Então eles falavam assim, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Porque eles conheciam Paulo. Então eles falavam, esconjuro em nome do Cristo, esconjuro em nome de Jesus. E o espírito respondeu, o espírito maligno disse, eu conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Olha que pergunta, né? Quem é você, meu filho? Ou seja, eu só saio daqui por uma autoridade moral. Então, é quando o plano espiritual oferece, né, essa situação da terceira pessoa, quando eles falam com a prece, que tem autoridade moral perto daquele espírito, que tenha condições de amor para socorrer aquele espírito. Aí sim, eles não resistem, aí é irresistível essa atração moral que é exercida sobre ele. Então ele tem que sair, ele é convidado a sair, e muitas vezes ele é realmente retirado para ser socorrido. Então a gente vai lembrar que nessas situações, né, da terceira, que a gente chama aqui terceira pessoa, no plano, no livro dos Espíritos, que pede a prece e o auxílio dos bons espíritos, os bons espíritos sim, porque quando nós atraímos bons espíritos, aqueles que não se coadunam com esse pensamento, se afastam. E como é que a gente atrai o bom espírito? Através do trabalho no bem, o pensamento no bem, através da prece. Então a presença de um bom espírito perto da gente é aquela segurança que a gente fala, ó quem está aqui do meu lado, ó. Né? Tô tendo condições, né? Então o outro espírito já não se aproxima assim com essa situação. A questão da fluidoterapia, porque o obsediado ele fica com aquele fluido impregnado e ele não consegue às vezes assimilar um outro fluido mais salutar. Então é necessário retirar aquele fluido dele. Por isso a importância da prece, da reunião mediúnica, porque enquanto vocês estão sentados aí, olha quantos os guias e mentores retiram uma série de fluidos já, né, que fala assim, fluido já com miasma, um fluido desgastado, um fluido doentio, para que possam receber, né, esse fluido espiritual que a casa aqui se coloca. É uma pena, na hora do fim da reunião, que é para o momento que eles dão mais fluido, as pessoas saem correndo. Já viram isso? A direção da mesa fala, encerramos. As pessoas, era aquele momento que estava vindo o especial. É o magnetismo da sala. E muitas vezes as pessoas saem correndo, a gente não sabe, elas nem sabem para onde estão indo, né? É uma pena mesmo. Então a gente vai lembrar da situação aqui, quando a gente fala com a autoridade moral, da reunião da desobsessão, do socorro espiritual, onde esses espíritos são tão bem acolhidos por um bom trabalho.
né? Todas as casas deviam se preparar sempre para esse tipo de trabalho, desse socorro ao plano espiritual, né? De ajudar esses espíritos. Médiuns que pudessem realmente se preparar para esse trabalho. Se preparar, não no dia do trabalho, através da sua mente, porque nós aqui que achamos que não estamos como médium em algum trabalho determinado, mas muitos de nós aqui somos exemplos para esses espíritos. Eles falam assim, vamos ver como é que fulano age nessa situação, vamos ver como é que o outro está falando sobre isso, vamos ver como é que ele já está saindo. Então nós somos exemplos uns para os outros. Os outros não são exemplo para a gente? Nós também somos exemplo para outros. Olha a nossa responsabilidade diante disso. Então é quando a gente escuta o espírito muitas vezes e pensa, ele tem lá a razão dele também. Ele também foi machucado. E tem que se buscar fazê-lo entender que ele não está sendo expulso como algumas religiões ortodoxas expulsam os demônios, porque eles não são demônios. Então, por as religiões ortodoxas, os espíritos são expulsos como uma coisa ruim e determinada para sempre. Já pelo lado da ciência, se buscam as drogas e a análise, muitas vezes as duas combinadas. Mas para a doutrina espírita, nós buscamos o diálogo. Nós já entendemos que tanto eles como nós precisamos ser evangelizados. Então não precisa tirar o espírito. Vamos deixar ele ser evangelizado. Ele vai mudar. Eu mudei, você está mudando, eu estou mudando. Ele também vai mudar, vai se transformar. Quando ele encontrar um motivo para ele se transformar. Qual foi o motivo que nós encontramos para nos transformar? Qual foi o modelo que nos deram, que nos alentaram a vida para esse caminhar? Não foi Jesus? Então, quando nós estudamos, quando lemos, quando estamos em casa, imaginando uma passagem de Jesus, olhando sobre um esclarecimento, eles estão ao nosso lado também, querendo ou não querendo, hein, gente? Nós vivemos cercados por nuvens espirituais sempre, querendo ou não querendo. Apenas começamos a determinar o grupo que caminha com a gente através do tipo de pensamento que temos. Portanto, a situação, todas essas que nós falamos, precisa ser olhada de uma forma preventiva. Sempre de uma maneira preventiva. E se aquele que está vivenciando como o passivo, como o obsediado na situação, se ele não quiser mudar, nada poderá ser feito. Ele pode ir a todos os médicos, ganhar todos os remédios, mas se ele não quiser tomar, se ele não quiser fazer o que o médico mandou, da mesma maneira também, ele não vai melhorar. Da mesma maneira aqui, podemos vir a casa, beber 6 litros d'água, tudo fluidificada, tomar não sei quantos passos. Mas se não modificar essa mente em vigilância com o que nós já temos do conhecimento do Cristo, tudo será em vão. Porque é a nossa vontade, a primeira a determinar. Que possamos, então, de uma forma fraterna, nos olharmos e entendermos que todos precisamos mesmo de amor. O que nos falta é amor. Que possamos pedir a Jesus assim, que nos envolva nos momentos de dor, no momento que a gente vigia esses sentimentos ainda nossos tão difíceis, que nos encha de amor. Mas, igualmente, que esses irmãos também, que ora se complicam com pensamentos ainda vingativos, possam sentir o amor de Jesus, o amor da casa, porque é o caminho mais curto para se chegar num objetivo, será pelo amor sincero, verdadeiro. Que assim possamos ser todos abençoados por Cristo Jesus.